Mais um Conversa de Boteco. Muito bem, vamos esperar aqui tanto o convidado quanto os nossos seguidores entrarem. Olha só a galera entrando. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Olha só, toda conversa de boteco sempre tem um vinhozinho, uma cerveja, alguma coisa para ir acalmando. Muito bem, vamos ver aqui o nosso convidado, o professor Osmar Pastore, já entrou. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui no ar, só um minutinho. E aí, tá conectando, muito bem. E vocês, como é que estão? Querem saber como é que a mudança e a velocidade, né, da mudança impactam aí na vida de vocês? Vamos lá, Olá, conectando. Kelly. Boa noite. Como vai? Tudo bem e você? Tudo tranquilo. E por aí? Ah, que prazer imenso falar com você. Por aqui tá um calor daqueles, né? E aqui Hoje esfriou fez de novo. 32 graus. E aqui esfriou de novo. É, eu vi algumas postagens aí do pessoal do Brasil. Bom, mas vamos ao Então, nosso papo. vamos lá, vamos lá. Então, eu vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho do que é que você faz, né? Qual é a sua área, e aí a gente entra no tema que está todo mundo curioso, inclusive eu, para saber aí sobre esses impactos, né, que a velocidade da mudança acaba trazendo para a nossa vida profissional, para os nossos negócios. Tudo bem. Bom, para falar um pouco de mim, né, eu costumo me apresentar como sendo um engenheiro. E por que eu chamo a atenção disso, né? Porque eu acredito que a formação que a gente tem na profissional, né, ou acadêmica, ela acaba influenciando a maneira como a gente pensa. A mim, eu penso como um engenheiro, quer dizer, eu tenho um raciocínio lógico muito exacerbado, né? Além disso, eu Contrário do atuo meu. Hã? Contrário do O seu, não. contrário do meu. É. Agora, Mas agora deixa eu te falar. né? Não, mas além disso, a gente tem uma atuação como consultor, como educador corporativo, professor em ensino superior, né? Né, e gostamos muito de discutir assuntos que estão em moda, por exemplo, mudança. Muito bem. E não tem ninguém melhor do que você aí que para falar dessas coisas e principalmente dessas questões que envolvem esse raciocínio lógico, né? Que muitas vezes, dependendo da área e das habilidades aí das pessoas, não tem tanta facilidade, não tem uma visão tão apurada quanto a sua. Então vai ser muito bom a gente ouvir você falando e eu vou deixar você falando e quando faltar mais ou menos aí uns 5 minutos eu te sinalizo. Se eu ver alguma pergunta do pessoal ou tiver alguma dúvida, eu também coloco aqui. Nós temos aí meia hora pela frente para falar sobre o assunto. Bom, na verdade eu tinha me programado para interagir com vocês, né? Para a gente trocar Ah, ideias. a Mas gente está interagindo nessa meia hora. legal. Bom, uma das coisas que a gente costuma ouvir, né, é que os tempos são outros, os tempos pioraram, a situação cada vez fica mais crítica. E como estudioso dessa área, eu digo que essa postura é uma postura que, na verdade, é a única que se mantém constante ao longo do tempo. Todos nós temos o hábito de dizer assim: olha, no meu tempo era melhor, no meu tempo era assim, no meu tempo as coisas funcionavam de uma maneira mais adequada, as pessoas tinham mais atenção e assim por diante. Bom, essa característica é uma característica do ser humano ligada à ideia de que se as coisas ficarem estáveis, a gente tem um pouco mais de segurança. E aí é que começam os nossos problemas no dia de hoje, né? As mudanças que nós vivemos, elas têm uma característica diferenciada em relação às mudanças do passado. E é basicamente uma só, na verdade. A questão da velocidade com que as coisas se transformam.
Né? A gente, há 2 séculos atrás, a gente podia dizer que a pessoa nascia e morria com as mesmas características do ambiente que ele cercava. Então, as mudanças eram muito lentas, inclusive as mudanças no próprio ambiente, né, no meio ambiente. Né? E a pessoa acabava não vendo o outro cenário que não aquele que a abraçou quando ela logo nasceu. O que aconteceu a partir do século passado é que esse ritmo, né, de transformação ele cresceu tremendamente. E cresceu tremendamente muito em função também do avanço tecnológico. Então a gente diz assim, é a tecnologia hoje que transforma a nossa vida? De certa forma, sim, no sentido de que ela acelere e muito os processos de transformação. Mas como é que ela pode acelerar um processo de transformação? Como é que ela acelera a nossa existência? Bem, na verdade, né, essa aceleração ela é indireta, no sentido de que, vamos pensar em 50 anos atrás, né, quando alguém descobria alguma coisa nova a respeito de um determinado ambiente e tal, isso para chegar aos nossos dias, né, levava, para chegar à nossa realidade, às vezes levava 5, 10 anos. Por quê? Porque a comunicação ela tinha uma série de restrições. Hoje, você lança um produto, lança uma ideia, lança um novo serviço e praticamente no dia seguinte o mundo todo já sabe o que está acontecendo. Então, o que a gente tem é uma transformação muito alimentada por um volume de informação diferenciado em relação àquilo que se tinha há algumas décadas atrás. E é isso que faz com que a gente sinta que se vive hoje uma situação totalmente diferente daquelas que a humanidade vivenciou. Então, na verdade, a gente tem, no momento, uma situação singular, primeiro com relação à velocidade com que as informações chegam até nós. E isso forçosamente faz a gente pensar mais a respeito de uma série de fatores, né? Inclusive questionar a nossa realidade. Né? E isso gera uma ansiedade e uma insegurança ímpar em relação à situação que o homem viveu em outras épocas. Eu brinco com os meus alunos dizendo, olha, é muito fácil hoje em dia a gente entender, por exemplo, por que os casais se separam com tanta facilidade. A aceleração, né, do processo de transformação é tão grande que as pessoas acabam evoluindo em direções opostas. No passado, como essa transformação ela era muito lenta, as pessoas praticamente se conheciam num determinado estágio, né, casavam e iam se separar, iam falecer e tal, mas com a mesma mentalidade. Por quê? Porque o mundo se transformava a pouco e as pessoas também mudavam, né, o seu modo de pensar de uma maneira muito lenta. Hoje em dia, né, essas transformações são muito rápidas. Então, aquele ponto de encontro que um casal, né, encontra num determinado momento, né, esse ponto de encontro é muito efêmero. Por quê? Porque as informações, aquilo que as pessoas absorvem, tudo isso se transforma tão rapidamente que força as pessoas a se reposicionarem. E, eventualmente, elas vão se reposicionar atingindo estágios que são incompatíveis. Né? Ou que exercem uma pressão muito grande sobre a tolerância que a gente tem que ter com relação aos parceiros, com relação àqueles que estão à nossa volta. Esse é um outro ponto importante nesse nosso mundo. A diversidade ela é tão grande que ele exige da gente uma capacidade de entender o outro, de se projetar no outro, que nunca se teve em outro ponto da humanidade. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da mudança propriamente dita. Então, quando a gente fala de mudança, a gente normalmente se preocupa com o que se deve fazer para se conviver melhor com esse processo de mudança. E aí eu vou talvez frustrar muitos que estão aqui esperando uma resposta assim mágica, né, e dizer, olha, não existe, ou deveria não existir, em termos de mudança, uma coisa chamada panaceia. No passado, a gente ficava sonhando, dizendo assim, olha, qual é o método que vai resolver tudo?
Na verdade, as pessoas continuam hoje procurando isso, tentar descobrir uma resposta padrão que vai resolver qualquer situação. Isso me lembra um livro aqui que a gente teve, que fez um sucesso há muito tempo atrás, chamado Analista de Bagé. Eu não sei se você se lembra dele, né? Eu lembro Mas de era, nome, mas não o li. não, mas era um livro humorístico, né, que contava a história de um psicanalista que ele curava todo tipo de trauma das pessoas com um único método. Ele dava uma joelhada na pessoa e a pessoa ficava curada. Então era uma piada, né? Então a gente fica procurando esse tipo de solução, aquilo que vai resolver qualquer tipo de problema. E não dá. Não dá para a gente pensar numa solução desse tipo. Por quê? Porque os ambientes são muito heterogêneos, porque as culturas se interpenetram de uma maneira assim muito complexa. Então, a gente, para cada situação que vivencia, tem que criar uma solução nova, tem que se pensar. E isso cria uma, vamos dizer, uma ansiedade muito grande, porque a gente vê as mudanças acontecendo, elas vão se superpondo, né? E a gente tem vontade de dar respostas muito rápidas para essas mudanças, né? Isso é, a gente tem vontade de rapidamente implementar uma solução, e esse é o nosso problema. Se a gente tenta implementar uma solução para uma mudança que está acontecendo de uma maneira muito rápida, a gente acaba, muitas vezes, desconsiderando coisas que são importantes e, ao invés de resolver o problema, a gente cria Cria, outros problemas, cria né? outro, A, exatamente. a solução, na verdade, é um verdadeiro gerador de novos problemas. O que a gente diz com relação à mudança? Apesar da velocidade que as mudanças têm hoje em dia, há necessidade de um profundo exercício de entendimento de o que nós somos, o que essa mudança está propondo, né? Qual é a origem dessa mudança, para que a gente possa montar uma estratégia em cima dela, né? Se a gente não fizer esse exercício para pensar objetivamente sobre o que está gerando aquela mudança, a gente não vai conseguir sobreviver nos dias de hoje. Eu digo isso, inclusive, no ambiente corporativo. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai acontecer uma mudança, seja ela programada ou seja ela uma mudança reativa, é quais são os objetivos da mudança. Meus alunos já se acostumam, né, logo na primeira aula, a decorar a célebre frase: quais são as dores? O que está incomodando e que faz com que essa mudança que a gente está observando aconteça? Aí eu falei de mudança programada e falei de mudança reativa. Vamos mudar um pouquinho o nome, né? Lá na chamada eu vi que você usou dois termos e eles são adequados, né? Embora tenha uma abordagem um pouquinho diferente, tem um viés um pouco diferente. Lá a gente falava de mudança planejada e mudança emergente. E esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que a gente vivencia com muita frequência, né? E que precisa também ser administrado. A gente chama de mudança planejada aquela mudança que você consegue elaborar, né? Projetar, imaginar o que vai acontecer e, em função disso, definir uma trilha mais ou menos segura que nos vai conduzir a um determinado resultado. Isso é uma mudança planejada, né? Uma maneira bem simples de traduzir isso. E existe aquela mudança que é emergencial. O que é essa mudança emergencial? Brincando, usando uma expressão assim, cômica, né? A mudança emergencial é aquela que a gente toca quando a caixa d'água pega fogo, né? Então, o que é isso? Aconteceu uma coisa, né, de rompante e que exige que a gente se reposicione rapidamente. Não, existem, na verdade, muito poucas mudanças emergenciais que a gente efetivamente vivencia. Elas são, em geral, associadas a eventos trágicos, a alguma grande catástrofe, né? E aí a gente realmente tem que se posicionar de uma maneira muito rápida. O que acontece, na maioria dos casos que a gente classifica como mudanças emergentes, é uma postergação da ação necessária para se tratar um determinado problema. Então, o que acontece é que a gente, ao invés de ter a oportunidade de
conduzir uma mudança planejada, a gente deixa aquilo ir se transformando sem nenhuma ação, até que chega a ser um momento crítico em que se tem que tomar uma determinada atitude, né? E aí a gente tem a impressão de que aquela mudança era uma mudança emergencial. Grande parte das mudanças que a gente tem, né, ditas emergenciais, são aquelas mudanças em que as pessoas se acostumaram a não fazer nada para acompanhar o que está acontecendo, e aí no final tiveram que se reposicionar. Todo tipo de mudança, ou quase todos eles, ele apresenta algum tipo de sinalização. E essa é a grande estratégia que a gente deve dominar com relação ao processo de mudança. Que estratégia é essa? Identificar o que está acontecendo, e que, em geral, é um processo que não é tão rápido, ele se acelera, mas não é tão rápido, e que nos dá a chance de nos posicionarmos. Um exemplo que eu li em algum periódico lá atrás, conta a história de uma família que conseguiu se salvar no tsunami, né, naquele tsunami lá no Japão, porque o filho tinha acabado de estudar na escola quais eram os indícios de um tsunami. Então ele dizia assim, né, o garoto depois ele disse, olha, eu estudei na escola que existe um certo silêncio, né, ambiental muito grande, os pássaros deixam de voar, né? Acontece uma série de sinalizações que indicam que deve acontecer um tsunami. E ele comentou na ocasião com os pais, né? Os pais acreditaram nele, isso já é um fato que eu diria atípico, né? Da atenção para o garoto, mas graças a Deus eles acreditaram no garoto e se moveram para uma região que era mais protegida e conseguiram se salvar do tsunami. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque mesmo numa coisa de proporções catastróficas, a gente tem indicadores de que aquilo está acontecendo, que aquilo está próximo de acontecer. E se você fecha os olhos para esses indicadores, você se expõe a ter um grande prejuízo lá na frente. Então, isso acontece na nossa vida, quando a gente não começa a prestar atenção a sinais com relação à nossa saúde, quando a gente não começa a prestar sinais a respeito da transformação do ambiente profissional onde a gente está, e das organizações também, quando elas simplesmente apostam que, porque elas fizeram alguma coisa no passado que sempre deu certo, isso deve se repetir, porque aquilo que está acontecendo no momento vai se reverter. As empresas que pensam dessa forma, em geral, têm um fim trágico. Elas acabam perdendo oportunidades e, eventualmente, saindo do mercado, porque elas não veem esses indícios. Então, e a gente tem outros exemplos que são mais graves ainda. Há algumas empresas, por exemplo, isso pode acontecer com pessoas, que elas estavam na frente, elas estavam à frente do seu tempo, mas optaram por ancorar todos os seus recursos no passado. A gente dá dois exemplos, são dois exemplos clássicos, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir já devem lembrar deles. Um dos exemplos é a Kodak. A Kodak foi a empresa que inventou a fotografia digital, mas ela optou por uma estratégia de tentar tirar o máximo de recurso possível da tecnologia anterior que ela desenvolveu, que era a foto impressa numa película. O que aconteceu? É que vieram os japoneses, desenvolveram uma tecnologia equivalente e conseguiram passar à frente no mercado de fotografia, deixando a Kodak simplesmente a reboque de tudo que podia acontecer no processamento de imagens. Então, ela é inventora do processo e ela opta por não usar aquilo e, por causa disso, perde o bonde. O segundo exemplo, né, que a gente costuma citar, que é também uma ironia, é quem é que inventou o relógio digital. E se você pensar que é japonês, está errado, porque quem já inventou o relógio digital foram os próprios suíços que continuaram apostando em máquinas mecânicas, né, como sendo aquilo que ia sustentar a sua a prosperidade do ponto de vista industrial.
Novamente, os japoneses foram lá, pegaram aquela ideia que já estava criada pelos suíços e transformaram. Aí a gente diz assim, mas peraí, isso não estava claro que ia acontecer? Estava, mas as pessoas optam por não ver. E esse é o maior risco que a gente corre com relação às mudanças. Não ver os indicadores. Não ver aquela sinalização de que alguma coisa está se transformando e a gente precisa se reposicionar. É claro que a gente pode entender que o ser humano naturalmente se comporta dessa maneira. Por quê? Porque ele gostaria, todo mundo gosta, eu também gostaria, né, de ficar numa situação confortável, que eu pudesse prever exatamente o que vai acontecer, né, me sentir absolutamente seguro. Mas a verdade é que a gente vive tempos que são tempos exponenciais, né? Eles se transformam de uma maneira muito rápida. Às vezes a gente não consegue perceber a profundidade com que determinados eventos, né, afetam o nosso dia a dia e transformam a nossa realidade. Um outro exemplo que eu costumo citar é o exemplo lá do 11 de setembro, né, em que a gente fala daquela tragédia, daquele evento, né, tem muito papo sobre teoria da conspiração, mas um aspecto que eu chamo bastante a atenção é o poder transformador de um único evento que muda um sistema jurídico de uma das maiores nações do mundo, ou melhor, ainda a maior nação do mundo. O que quer dizer isso? Antes do 11 de setembro, e olha que é um evento só, no sistema jurídico americano, a gente tinha a filosofia que dizia: você é inocente até que se prove o contrário. A partir do 11 de setembro, com um único evento, isso se transforma e essa filosofia passa a ser, na prática, você é culpado até que você prove a sua inocência. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas perceberam com aquele evento pontual a fragilidade, o risco que se tem vivendo nos dias de hoje. Então, elas optam, né, e foi uma sociedade toda que optou por isso, por abrir mão da sua liberdade, da sua individualidade, em troca de segurança. Isso é um exemplo de uma transformação que aconteceu e que muitas vezes a gente não consegue perceber esse viés. E essas transformações, elas continuam acontecendo à nossa volta. Quando a gente fala de mudanças, né, talvez as coisas que mais nos impactam, que mais vão nos preocupar para frente, é a relação homem-máquina. E essa é uma das coisas que eu fico observando com muita curiosidade, né? Por exemplo, já fazem uns 2 anos que a Coreia criou o primeiro sistema legal, na verdade, algumas leis, não foi um sistema propriamente dito, para proteger o direito das máquinas. Olha que coisa interessante, né? A gente já começa a se preocupar em garantir que as máquinas tenham direitos dentro da nossa sociedade. Bom, lá a Tesla tem a ideia agora de que a gente consiga, né, nas próximas décadas, ou talvez até em uma década só, transferir a nossa consciência para as máquinas. A gente também fala hoje em dia do grande conflito que é a substituição do homem pela máquina no mercado de trabalho, que cria vamos dizer, um processo muito duro de transformação dentro das empresas. Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente vê a interação, né, de uma série de coisas que até, né, nós mesmos provocamos, a gente percebe que na raiz de toda essa preocupação estão posicionamentos nossos e que a gente não presta atenção. Vamos dar um exemplo típico para isso. Hoje, quando a gente vai para o mercado de trabalho, ou melhor, desculpa, para o mercado de consumo, a gente procura cada vez mais produtos diferenciados, produtos com características que sejam a nossa própria imagem. Então, quando a gente fala disso, a gente quer lá um vestido diferente, a gente quer um sapato diferente, a gente quer um aparelho diferente e assim por diante. O que está acontecendo? Que é uma transformação que está muito presente nos dias de hoje. Aquela ideia, né,
de uma produção em massa, com ganho em escala para reduzir os custos, em função desse nosso desejo de individualidade, né, de se ter produtos exclusivos, está acabando. Como é que o mercado consumidor consegue atender os nossos anseios de individualidade usando um sistema de produção antigo? Não consegue. Então, justamente porque a gente quer coisas diferentes, coisas com características assim, ou praticamente únicas, e em grande quantidade, porque a humanidade continua crescendo, justamente por causa disso, a necessidade de se transformar os mecanismos de produção. Isso quer dizer que a gente precisa ter mecanismos de produção mais ágeis do que o próprio ser humano consegue pilotar. Então, a gente vai colocar a máquina para atender a nossa necessidade, depois a gente reclama que a máquina vai lá e tira o nosso trabalho. Isso é uma das coisas que a gente diz, olha, se você não pensa direitinho no que você está fazendo, você não percebe que você mesmo está empurrando, está criando um problema que vai nos empurrar para uma grande recessão, para um grande problema. Outra coisa também é a discussão que a gente tem com relação ao esgotamento dos recursos naturais. E eu acho graça quando o pessoal diz assim, a natureza ela é capaz de sustentar a humanidade de uma maneira praticamente infinita. Aí eu venho com o meu raciocínio de engenheiro, né? Quando eu vou discutir isso com os alunos, trocar ideias com os alunos, eu pergunto assim, quanto é que a Terra expandiu nos últimos 1000 anos? Aí o aluno pergunta assim, mas o que quer dizer isso, a Terra expandiu? Eu quero saber quanto é que ela cresceu. Ela se expandiu, ela adquiriu mais matéria, ela ficou maior? Aí o pessoal diz assim, não. Bom, aí eu faço a segunda pergunta. Quanto é que a humanidade cresceu nos últimos 100 anos? Vamos colocar um número qualquer para não ficar aqui imaginando. Vamos dizer que ela tenha crescido 50%. Então a gente era alguma coisa como 5 bilhões e depois viramos 7 bilhões e meio. Só para colocar um número, né? Isso não é preciso. Bom, se eu tenho uma quantidade de recursos finita, que ela está definida, que ela não cresceu e ela é dividida por mais gente, isso quer dizer que tem menos recurso para cada um de nós. Independente de qualquer outro raciocínio que a gente vai querer criar. Então, o que sobra para cada ser humano com a expansão que a gente tem aí na face da Terra é menos recurso. E eu não estou nem discutindo concentração de recursos, não estou discutindo absolutamente nenhum aspecto político. Eu estou simplesmente fazendo uma divisão. E essa divisão evidencia que os recursos estão ficando escassos para a quantidade de gente que a gente tem no mundo. Qual é a solução para isso? Bom, isso aí seria o papo para uma outra ou para vários outros encontros semelhantes a esse. Mas estes são indícios de coisas que estão acontecendo à nossa volta e que estão nos pressionando para a mudança. E agora, vamos tentar dar uma suavizada aí e dizer o seguinte, mas dá para se conviver com isso? Dá. Dá para se conviver com isso. Mas para se conviver com isso, a gente precisa ter uma consciência clara de que o que você é hoje precisa ser transformado para que você continue vivendo harmonicamente amanhã. O que quer dizer isso? Há necessidade de que a gente preste atenção no que está acontecendo, há necessidade de que a gente estude cada vez mais. E quando eu digo estudar, não é estudar nos bancos de escola, não. É estudar vendo as tendências, lendo jornais, assinando revistas. Eu mesmo assino um clipping de notícias aí de Portugal, que me surpreende, porque vem um monte de notícias assim muito interessantes de coisas que estão acontecendo que certamente vão chegar aqui no Brasil rapidinho, devido à velocidade que a gente tem. E quando a gente fala dessa necessidade de transformação do ser humano, a gente fala de um processo que se assemelha muito ao processo de luto. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai dar a disciplina de gestão da mudança, a gente apresenta, né, para os alunos uma série de modelinhos de como conviver com a mudança. E um dos modelos que a gente apresenta é o modelo de Kubler-Ross.
Esse modelo de Kubler-Ross, ele fala de um processo que a gente tem desde da negação absoluta da mudança até a sua aceitação. Agora, você sabe qual é a origem? Você deve lembrar disso, ou de repente esqueceu momentaneamente. Você sabe qual é a origem desse modelo de Kubler-Ross que fala do processo de aceitação paulatina da mudança? Você Não, sabe a origem disso? não sei. Esse modelo é exatamente a base para se entender o processo de aceitação do luto, da perda de um ente querido, que foi adaptado para a gente começar a entender o processo de mudança. Porque o processo de mudança é quase que a perda de um ente querido. E aí você vai dizer assim, poxa, mas isso é muito forte, né? E aí eu costumo, né, quando a gente fica discutindo de mudanças com os alunos, lembrar que esse alerta a respeito dessa perda, né, ele tá escrito num dos livros mais antigos da humanidade, nos Vedas, e mais especificamente quando a gente vai falar do Bhagavad Gita, né, a gente tem lá uma verdadeira lição a respeito de como se posicionar em relação à mudança. E aí, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas e correndo o 5 risco minutos. dá para contar. Correndo o risco, né, de me repetir para alguns que já conhecem o texto, que é belíssimo. Né? O Bhagavad Gita é um excerto lá do Mahabharata, que por sua vez faz parte do Ramayana, quer dizer, é uma verdadeira enciclopédia filosófica. Mas o Bhagavad Gita é a descrição de uma única cena de uma grande batalha. Na verdade, você tem lá dois povos que eles estão alinhados no topo de duas colinas que se emparelham. No meio das colinas tem um vale. Então ele descreve um determinado momento imediatamente antes da grande batalha, quando de um lado você tem os Kuravas, que são chefiados por Arjuna, que é o general, né, que comanda as tropas dos Kuravas, e do outro lado você tem os Pandavas. E o Arjuna, ele curiosamente, dentro do contexto do livro, ele é descrito como um chefe guerreiro que tem como cocheiro da sua biga nada menos do que Krishna, que é a imagem do Deus encarnado. Então, o Arjuna não era pouca porcaria, né? Porque ele era um general que tinha como cocheiro da sua biga, né, a seu dispor, o próprio Deus encarnado. E aí, nesse momento, né, do início da batalha, o Arjuna pede para que Krishna o conduza até o centro do vale, para que ele reflita sobre o que ele vai fazer. E quando ele chega no centro do vale, Krishna atende ao pedido dele, ele vira para Krishna e diz assim: hoje eu não vou batalhar, hoje eu não vou lutar, porque eu vejo dos dois lados amigos, professores, parentes, porque os povos eram vizinhos, né? E esses dois povos, eles estão brigando pelo domínio de uma cidade chamada Hastinapura, que, na verdade, significa a cidade dos elefantes, ou traduzindo dentro do simbolismo hindu, né, significa a cidade da sabedoria. E quando o Arjuna vira para Krishna e diz assim, eu não vou lutar, eu não vou derramar sangue e tal, a resposta que Krishna dá no livro é surpreendente para as pessoas mais assim desatentas. O Krishna vira para ele e diz assim, não, você vai lutar e vai matar todos os seus inimigos. O sangue deles vai banhar o chão e vai transformar o chão em um verdadeiro lençol vermelho, porque eu te criei para isso. E aí, quando você pensa assim, mas peraí, mas isso aí é uma verdadeira apologia à selvageria, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho, né, e procurar entender todo o simbolismo e entender onde é que está acontecendo aquela batalha descrita no Bhagavad Gita. E a batalha está acontecendo na cabeça do Arjuna. O que Krishna está dizendo para ele é: você tem que mudar, você tem que abdicar dos seus hábitos antigos, das coisas que você gostava, para abrir espaço para as coisas novas que você precisa aprender. E isso vai doer, isso vai ser incômodo. Mas se você não abrir mão disso, matando o que é velho dentro de você, você não vai crescer. Que Olha que legal. fantástico, fantástico isso. Muito.
Pelo menos. Depois eu vou pegar os nomes direitinho, porque eu não conhecia. É que você é uma pessoa extremamente, né, eclética, então você tem aí conhecimentos muito diferenciados. E sempre foi assim, a gente sempre conversou muito enquanto estávamos lá na universidade, né, que lecionávamos Uhum. como colegas. E eu amei a história, eu amei a metáfora, porque isso mostra exatamente a leitura que eu tenho da mudança e que ela é uma batalha interna antes de ser qualquer coisa no universo e que isso se conecta com aquilo que você falou sobre eu tô com medo da mudança tecnológica tomar o meu emprego, mas ao mesmo tempo eu estou empurrando, convergindo tudo que eu estou criando para isso, né? Então, assim, eu achei fantástico. E aí você vê que você tem um livro que fala, há pelo menos 1000 anos, né, antes de Cristo, fala de um processo de mudança, quanto é que ele é doloroso, mas ao mesmo tempo quanto é que ele é necessário. Então, Necessário. quando a gente está falando de mudanças, a gente está falando de um processo que nos dias de hoje se acelerou e muito. Mas é um processo que nós vivemos, né? E que a gente precisa entender e aceitar e observar todos os indicadores, todos os sinais de transformação da mudança para nos posicionarmos de tal forma que ela não venha a nos abalar como se fosse um tsunami. Dá para se perceber o que está acontecendo e dá para a gente se reposicionar. Mas esse reposicionamento exige uma transformação interior que, infelizmente, a gente nem sempre está disposto a fazer. E o que é curioso, há pouco tempo atrás eu fiz um curso com uma doutora, e que ela é coach, ela é terapeuta, ela é da área de psicologia, enfim. E ela falou assim: é muito curioso como o ser humano tem resistência à mudança, se a sua própria composição fisiológica é baseado na mudança, né? Porque o tempo todo as nossas células estão morrendo e sendo recriadas, né, reproduzidas, e de tempos em tempos as nossas células elas já deixaram de existir. Nós temos um corpo inteiro, eu acho que era 6 ou 8 meses, eu não me recordo, que todas as nossas células são modificadas, são repostas por novas. Então, olha como é curioso, né? A nossa mente tem essa resistência à mudança, só que o funcionamento mecânico do nosso corpo, ele é baseado em função da nossa sobrevivência, etc., na mudança. Senão a gente ficaria ali com um corpo que já, imagino eu, que morreria muito mais cedo, né? Porque não teria Não, essa reciclagem química, fisiológica, orgânica, enfim. o que acontece é que a gente tenta plasmar mentalmente uma coisa que absolutamente não tem sustentação na natureza. A natureza é movimento e transformação constante. E nós Exato. gostamos, né? Isso faz parte do nosso ser. Eu também caio nessa armadilha muitas vezes, né? Nós gostamos de nos prender a determinados eventos do passado, ou uma determinada situação do passado que nos é agradável, que nos é confortável. Eu vejo, por exemplo, a minha filha crescendo, eu digo assim, olha, tinha uma vontade tão grande que ela continuasse com um tamanho que coubesse no meu braço e tal, porque aquele momento era tão gostoso, tão... E a gente, com isso, abre mão de uma série de vivências muito gratificantes que se poderia ter simplesmente prestando atenção no que está acontecendo aqui e agora e esquecendo um Exato. pouco aquilo que já passou e que não vai voltar. Exatamente. E o processo tecnológico é outro que se encaixa nisso, né? Porque assim não há um retrocesso. Não há como mudar ou voltar no tempo diante de um cenário que se apresenta para a gente com cada vez mais recursos, né? Não, a tecnologia ela pode ser comparada a uma caixa de Pandora. Abriu, não tem mais jeito. Né? Então, já que a gente Não está tem convivendo com, a gente está convivendo com isso, a gente tem que se apropriar dos benefícios disso, né? E esquecer todo o resto. Né? Então, vamos nos apropriar disso, nos precaver para que não haja descontrole ou desmando, porque isso de fato existe. Mas o ser humano é
totalmente capaz de administrar aquilo que ele próprio criou, né? A gente não pode, de Exato. repente, ter a pretensão, né, de querer controlar o universo. A gente pode até pensar em que seria bom se controlar o universo, mas a gente não tem poder para isso. Mas controlar aquilo que nós criamos, venhamos e convenhamos, a gente tem condição de fazê-lo, né? Só não se faz, ou porque a gente não tem realmente aquela força de vontade necessária que a gente precisa desenvolver para conviver com mudança, ou então porque a gente está querendo simplesmente ficar quieto no nosso canto e ficar preso ao passado. E esse passado, é o que eu falei, ele pode continuar vivo na nossa mente, mas ele não vai ser vivido uma segunda vez. Isso só acontece em filme, né? E você sabe que você falou num dos momentos sobre a questão da ansiedade, né? E eu acho que isso é um dos grandes pontos que as pessoas têm dificuldade de lidar com a mudança. E as pessoas ficam muito ansiosas, e aí essa conexão também com o que você falou da sua filha. A ansiedade é tão grande em função do que vai acontecer, eu não sei o que vem pela frente, ou eu queria viver, né, coisas que já ficaram para trás, que a pessoa esquece o momento em que está vivendo e perde realmente momentos importantes, como você falou, perde às vezes um crescimento ou qualquer coisa que poderia tirar proveito no hoje, pensando ou no futuro ou no passado. E é algo assim que tem, pelo menos no Brasil, uma pesquisa que eu vi que a ONU colocou o Brasil como o país mais ansioso do mundo, né? Foi a pesquisa aí de 2018. Então, veja só que e o Brasil passa, né, coincidentemente, por muitas mudanças, e eu vejo que isso daí cada vez mais tem acelerado essa questão também da quantidade de pessoas sofrendo de ansiedades e depressão, justamente por não saber se acomodar dentro desses processos todos. Não, uma coisa que a gente observa aqui no Brasil é a nossa vontade de transformar uma determinada situação para melhor. Isso é legal, mas só que a gente toca isso de uma maneira praticamente irracional. Eu dou um exemplo na área de educação. É, Ao longo dos últimos 100 anos, nós tivemos aí pelo menos assim, calculando por baixo, uns 15 movimentos de reestruturação do método de educação. 15. Você faz as contas, pega 100 anos, divide por 15, dá menos de 10. Legal? Agora, quanto tempo que você leva para formar um cidadão desde o momento que ele bota o primeiro ou bota o pezinho dele na escola e depois ele sai formado na universidade? Vamos lá calcular aí 15 anos. Isso significa o seguinte: a gente não dá chance de se testar o que já estava fazendo e já começa a fazer outra coisa diferente. Isso é sinal de ansiedade. Se você não Sim. espera o resultado daquilo que você tá plantando, né? Quer dizer, você plantou abacaxi e antes que o pé cresça você já quer substituir por coqueiro, nossa, isso aí é uma irracionalidade atroz. E também, né, acaba fazendo com que a gente se sinta cada vez mais inseguro, cada vez mais perdido, porque a gente não se dá a oportunidade de conviver com os frutos daquilo que nós mesmos propusemos. Essa é a ansiedade do brasileiro, é uma das características do nosso povo. Felizmente, a gente tem outras características que são boas e que compensam essa e algumas outras que a gente poderia dizer que não são tão boas. Mas a ansiedade certamente permeia aí o que a gente vê nas ruas, dentro das instituições, nas escolas mesmo. E nos consultórios, né? Que boa parte das pessoas que eu conheço estão aí, principalmente terapeutas, tudo com um volume muito grande de pessoas com crises de ansiedade, ataques de pânico. Isso cresceu muito, infelizmente. Mas esse tema, ele precisaria ir pelo menos, sei lá, uns 5 encontros, né? Um semestre inteiro, porque ele é muito complexo. Ele tem muitas vertentes e você conseguiu trazer para a gente de maneira muito feliz um pouco de cada situação para que a gente amplie um pouco amplie um pouco, não, amplie muito a visão
e o pensar sobre esse aspecto, né? Os aspectos que a mudança traz e o que é a própria mudança em si. Legal, eu agradeço a oportunidade, né? Realmente, a gente não tem muita chance de aprofundar com esse tema, né? Hum. E esse também um dos problemas dos nossos dia a dia, né? A gente não tem muito tempo para dedicar a uma única coisa. E a gente precisa administrar o nosso tempo para nos dedicarmos a todas as frentes de ação que a gente precisa ter, como cidadão, como integrante de um núcleo familiar, como integrante de um núcleo, de repente, de um núcleo religioso, de um núcleo político, profissional e assim por diante. Mas é já, como você disse, é uma primeira abordagem que a gente vai ter o máximo prazer de, numa outra ocasião, discutir, abordando aí algum tema complementar que gira em torno de processos de mudança. Eu agradeço muito aí o teu convite, né? Agradeço aqueles que nos acompanharam, né? E espero que a gente tenha a oportunidade de nos encontrar novamente. Ah, com certeza. Eu que te agradeço. Agradeço a todos que assistiram e os que vão assistir ainda, né? Porque a live ela fica aqui por 24 horas. Eu ainda vou tentar salvá-la. Eu estou tentando juntar um grupo, né, de vídeos para alimentar também o YouTube e depois ter ali isso como um histórico, né? Porque eu acho que esse tipo de troca de informação não pode se perder e simplesmente ficou 24 horas aqui, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais, né? Porque eu acho que são insights de formas muito diferentes de cada pessoa que tem vindo e que virão ainda, que faz com que as pessoas comecem a pensar em coisas diferentes ou até nas mesmas coisas, com formas diferentes, com olhares diferentes, porque cada pessoa que tem vindo traz, né, um novo olhar, uma luz aí diferente em relação a cada aspecto que a gente tem discutido. Então, eu vou te agradecer. Muito obrigada. Uma boa noite para você e para todos que nos assistiram. E, em breve, a gente pode voltar aí a falar sobre esse tema ou até algum outro tema que possa complementar, como você mesmo disse. Ok, conte comigo. Um beijo. Obrigada, pastor. Outro, Boa tchau. noite a todos. Tchau. É isso, meu povo. Olha só quanto conteúdo e quantos insights o professor Pastore trouxe para a gente, para que a gente possa pensar no processo de mudança de uma forma um pouco mais ampla do que se tem tratado, né? Da mudança pela mudança. E ele trouxe vários olhares que para cada um pode fazer sentido um olhar, né? Uma parte, né, dessa contribuição que ele trouxe e agora é se aprofundar no tema, olhar, assistir, né, de repente a live aqui novamente, para que essa contribuição possa minimizar a ansiedade, os impactos que a mudança tem causado na sua vida. E eu quero agradecer mais uma vez a todos, desejar uma ótima noite para vocês e até quarta-feira no nosso novo encontro, na nossa conversa de boteco da próxima semana. Beijo para todos!